Vamos continuar com os nossos estudos em 1 Coríntios, então convido você a abrir sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 14. Nós estaremos lendo os versículos do 26 ao 40. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos do 26 ao 40. Se você tem uma Bíblia em sua casa, você que ainda não é crente, abra sua Bíblia para essa passagem e nós estaremos fazendo a leitura. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não buscai o falar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, amados, o texto nos chama a atenção para uma adoração com ordem. Então, Deus é o Deus da ordem, o Deus da organização. E todas as coisas foram criadas e se mantêm com ordem. Então, tudo que nós vamos fazer exige um plano, um projeto organizado. A nossa vida deve ser assim, com ordem. O universo é assim, organizado. Deus mantém em ordem todas as coisas. E na igreja não é diferente. Em relação ao culto, na igreja também não é diferente. Exige-se uma ordem, uma organização. Então, a palavra ordem aqui, ela traz esse sentido de organização, de uma coisa organizada. Então, o culto é assim, a adoração a Deus deve ser dessa maneira, deve ser de maneira organizada. E nós vamos entender que na adoração a Deus, ela deve ser do jeito que Deus determina, não do nosso jeito, e Deus requer um culto, uma adoração com ordem. Um culto, uma adoração organizada. Então, ele apresenta aqui alguns propósitos e alguns princípios para esta adoração, para este culto com ordem, este culto organizado. Então, nós precisamos entender isso. Adorar a Deus não é de qualquer jeito, não é da maneira que nós imaginamos ser, como nós bem quisermos, mas Deus estabeleceu uma maneira de se adorar a Ele. Deus estabeleceu princípios para a adoração a Ele. Nós podemos lembrar, por exemplo, amados, de Caim, que ofereceu a Deus uma oferta que não foi agradável a Deus. Isso
para nos mostrar que não é do nosso jeito, como nós bem quisermos, mas Deus determinou e espera ser adorado da maneira que Ele espera, e não da nossa, da que nós bem quisermos. Mas existe uma maneira correta de adorar a Deus, de glorificar a Deus, e que Ele espera isso dos seus adoradores. Então nós vamos entender isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele continua falando sobre essas questões do culto. Já do capítulo 11, ele vem falando sobre isso, e aqui no capítulo 14, essa passagem vem encerrar essa parte aqui, essa sessão, que ele vem tratando sobre assuntos do culto em relação à igreja de Corinto. Então, lá do capítulo 11, ele vinha falando sobre a questão do véu na igreja, o uso do véu na igreja. Ele fala ainda no capítulo 11 a respeito dos problemas da igreja de Corinto com relação à ceia do Senhor. No capítulo 12 ele começa a falar dos dons, e no capítulo 13 ele mostra que o melhor caminho a ser seguido pela igreja é o caminho do amor, uma vez que aquela igreja estava surgindo naquela igreja divisões, disputas por causa das pessoas buscarem os dons que davam maior destaque. No capítulo 14, então, ele mostra a superioridade do dom de profetizar em relação ao dom de falar em outras línguas. E agora ele está concluindo o capítulo 14, e ele dá aqui alguns princípios e também aponta alguns propósitos para a ordem do culto, para uma adoração com ordem, para uma adoração organizada. Deus é um Deus organizado, e o culto prestado a Deus na igreja também deve ter uma ordem, não pode ser de qualquer maneira, não pode transmitir a ideia de um caos. Então, no próprio capítulo 14, ele já falou a respeito do testemunho, a situação em que muitos crentes começassem a falar na igreja, todos em línguas diferentes, e se alguém entrasse, se um descrente ou uma pessoa que estava sendo evangelizada entrasse na igreja, iria pensar que eles estariam loucos. Então, o culto prestado a Deus não pode transmitir esta ideia de uma coisa louca, de um caos, mas deve então apresentar a ideia de uma ordem, de uma organização. E é isso que glorifica a Deus, é esse tipo de adoração que Deus espera, que Deus recebe da nossa parte. E é o que nós devemos apresentar a Deus, um culto, uma adoração com ordem, uma adoração organizada, cada coisa no seu lugar, cada elemento no seu lugar e no seu tempo adequado. Então, é por isso que nós sempre usamos uma programação, nós seguimos uma programação. Claro que ele também fala nessa passagem de uma certa liberdade na adoração, e também não podemos nos tornar escravos da programação, escravo da ordem, ok? Então devemos atentar também para isso, não pegar esta ordem e seguir a ordem pela ordem e nos tornar escravos disso. Mas a ordem deve servir para a nossa edificação. Este culto organizado, ela tem como alvo a nossa edificação, o nosso crescimento, e nós vamos perceber isso aqui. Então ele começa tratando dessa questão do que fazer na adoração a Deus. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Então, quando vocês estão reunidos para adorar, lá na ocasião do culto, o que fazer? Então, é Deus quem nos dá o direcionamento, é Deus quem nos diz o que fazer e apresenta, então, propósitos e princípios para a adoração a Ele. Não pode ser de maneira desordenada, como nós bem quisermos, de qualquer jeito. Não pode ser assim de qualquer jeito, um culto, uma adoração a Deus. E por isso nós devemos ser bem cautelosos na toda a programação do culto.
Então, por isso que nós seguimos uma programação com cada coisa no seu lugar, e muitos às vezes até exageram nisso, né? Mas Deus estabeleceu que haja princípios a serem seguidos para o culto prestado a Ele, especialmente na igreja. Então, o que fazer num contexto de adoração? Então ele diz, olha, há uma diversidade de elementos a serem utilizados na igreja, no culto, e ele incentiva o uso, a participação e o uso desses elementos. Então ele diz, olha, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, amados, aqui nós encontramos o primeiro propósito de uma adoração com ordem. O propósito de uma adoração organizada é para que haja edificação da igreja. Tudo deve ser para a edificação. Ele dá esse incentivo para que as pessoas participem, usem mesmo os seus dons na igreja. Um traz uma coisa, outro traz outra, um canta, outro prega, e assim todos participam, devem participar. Algo que até mesmo tem se perdido em nossos dias, né? Eu tenho se perdido isso, onde apenas poucos participam, né? Quem dera se mais pessoas pudessem participar da adoração a Deus, do culto a Deus, claro, com esta ordem de maneira organizada, mas que mais pessoas pudessem participar. Então um traz um salmo, né? Um cântico, o outro traz a pregação, mas que participem. Agora, tudo isso deve visar a edificação da igreja, seja para a edificação. Se não for para edificação, não adianta. Este é o propósito, que haja edificação na igreja. Em todos esses elementos do culto devem visar a edificação, seja o louvor, seja a pregação, pensando mais em nossos dias, né? Seja o louvor, seja a pregação, devem ser para a glória de Deus, devem visar a edificação da igreja, não o engrandecimento pessoal, não o se mostrar para os outros, que este era o caso aqui da igreja de Corinto. Então, as pessoas estavam buscando os dons que davam mais destaque, provavelmente aí querendo se mostrar mesmo, aparecer, né? Que esse não seja o nosso caso, mas tudo deve ser para a edificação. E aí ele começa a especificar, ele pega primeiro aí o caso do falar em outras línguas. Então ele diz, no caso de alguém falar em outras línguas, que não sejam mais do que 2, quando muito 3. E isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Então, amados, nós notamos que há um propósito para uma adoração com ordem, uma adoração organizada. O propósito é a edificação da igreja. Nós devemos seguir sempre este propósito nos cultos, mas também há princípios, e o primeiro princípio que ele estabelece aqui é o princípio do equilíbrio. Então deve haver um equilíbrio no culto entre esses elementos que são utilizados para a adoração a Deus. Deve haver um equilíbrio na quantidade, é o que nós podemos perceber. Deve haver um equilíbrio na quantidade de elementos, na quantidade de pessoas que vão trazer aquele elemento para a adoração a Deus, para adorar a Deus. Então deve ter um equilíbrio na quantidade. E em relação a línguas, ele estabelece, olha, que haja 2, quanto muito 3. Então apenas no muito 3 é que deveriam falar em outras línguas. Então aí ele estabelece um princípio do equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, não pode se extrapolar, não pode se exagerar, não pode fazer isso. Tudo deve haver um equilíbrio. Então este é um princípio para que haja esta ordem na adoração a Deus. O princípio do equilíbrio deve ser mantido, não pode ser extrapolado. No caso de falar em outras línguas, no muito 3 é o que deve haver. E ele também estabelece aí, neste princípio do equilíbrio, que haja um equilíbrio também de tempo.
Então que haja também um equilíbrio no tempo, deve ser sucessivamente, não todos de uma só vez, mas um de cada vez, um após o outro, sucessivamente, não todos ao mesmo tempo, não uns demorando mais que os outros. Então ele estabelece aí esse princípio do equilíbrio, o princípio do equilíbrio que vale tanto para a quantidade como também para o tempo. Então isso é o que nos pauta, isso é o que nos guia na adoração a Deus. Nós devemos nos pautar por isso. Lembrando, claro, nunca devemos nos escravizar com isso, né? Isso também não deve ser motivo para estarmos escravizados com programações minuciosas e aquela coisa exagerada, né? Não podemos cair no erro do exagero, seja para um lado, seja para o outro, seja para mais, seja para menos. Então nós devemos manter aí esse princípio do equilíbrio para que a nossa adoração a Deus seja uma adoração com ordem, com organização e consequentemente com decência, né? Então nós precisamos seguir esses princípios. O primeiro princípio aí é o princípio do equilíbrio na adoração a Deus. Então, amados, ele não estabelece aqui a questão do tempo, né? Então nossas igrejas têm por prática ter uma programação de culto de 1h30. Então aqui não diz a respeito de quanto tempo deve se utilizar para cada elemento, ou não fala assim do tempo geral de toda a programação. Nas nossas igrejas, geralmente, nós mantemos aí a prática de 1h30 e no máximo 2 horas de programação de culto. Eu acredito que menos seria ruim, menos eu acredito que é prejudicial, mais, talvez 3 horas de programação, 3 horas de culto, eu acredito que não seria ruim, mas nós temos nos mantido em algo que é bom. 1h30, 2 horas, eu acredito que é um tempo muito bom, a maneira como nós temos feito, né? Não estaria errado, eu acredito que não seria errado se a gente prolongasse para 3 horas. Inclusive há locais no mundo em que os cultos são de 3 horas de programação. Agora eu acredito que menos uma programação de apenas 1 hora, quando não há nenhum impedimento, eu acredito que aí não é bom, né? Não é bom, não é proveitoso e não é bom a gente cair nisso. Então ele não estabelece aqui tempo, né? Mas ele estabelece que haja um tempo, para cada coisa. Então, pensando na quantidade de elementos também em nossos dias, muito louvor e pouco tempo para a pregação. Então, naquela época, e especialmente aqui na igreja de Corinto, o que era permitido aqui em relação ao falar em línguas, que houvesse no máximo 3. Depois ele fala sobre o dom de profetizar, e ele continuando com o mesmo princípio, aplicando o mesmo princípio, ele diz que haja intérprete, mas não havendo intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e a Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Então, a respeito das profecias, a respeito da mensagem da palavra de Deus, a respeito da pregação, que houvesse 2 ou 3. Ele não coloca da mesma maneira que o dom de falar em outras línguas. Ele coloca no muito 3. Já quando se trata de profecias, ele permite até 3. Então, 2 ou 3. Então, naquela época poderia-se haver 2 ou 3 pregações no culto. Claro que ele não fala do tempo que levava cada pregação e do tempo geral dessa programação de culto, né? Mas que poderia-se haver 2 ou 3 pregações, 2 ou 3 mensagens. Nós temos a prática de um tempo para louvor e oração e leitura bíblica, e então um tempo para a pregação. Claro que tudo deve ser também com equilíbrio. Não podemos ter muito louvor e deixar pouquíssimo tempo para a pregação.
E também a pregação não deve tomar todo o espaço, todo o tempo do culto e ficando bem reduzido à parte dos outros elementos. Então deve haver um equilíbrio aí na programação dos cultos na igreja. Deve haver este equilíbrio. Outro princípio que ele apresenta aí é o princípio da compreensão. Então deve haver também uma compreensão. Deve haver este princípio da compreensão. Ele diz aí no versículo 27 e 28, né? Ele diz que haja quem interprete, falando aí da questão das línguas, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, outro princípio que nós podemos seguir aí, que nós entendemos para a adoração com ordem, a adoração organizada, é a questão da compreensão, que ele já vinha falando lá do início do capítulo 14. Tem que haver compreensão, tem que ser uma coisa compreensível para que seja proveitosa, para que seja útil. Se não houver compreensão, não há também edificação. Então esse é um princípio, haja a compreensão. Por isso a importância dos intérpretes, das pessoas que irão traduzir. Se não houver quem faça a interpretação dessas línguas faladas, então não haverá compreensão e não haverá, consequentemente, edificação. Então é fundamental que tenha os intérpretes para que dessa maneira haja uma compreensão. Então é preciso um culto compreensível, é preciso uma adoração em que todos possam compreender, entender cada elemento que está sendo apresentado ali da adoração, para que haja a edificação de todos. Para que haja a edificação de todos. Então este é um outro princípio a ser seguido. A compreensão e visando aí sempre o propósito da edificação da igreja. E ele diz: se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ele apresenta um terceiro princípio aqui, um terceiro princípio para esta adoração ordenada, para esta adoração com organização. Então nós já vimos o princípio do equilíbrio, que trata tanto da questão de quantidade como também da questão de tempo. Deve haver um equilíbrio na quantidade de elementos, quantas músicas serão tocadas, quanto tempo para o louvor, quanto tempo para a pregação. Isso deve existir. Nós precisamos entender isso. Há o princípio da compreensão. Tudo ali no momento do culto deve ser de maneira compreensível para a edificação da igreja, mas também deve haver deve-se seguir o princípio da oportunidade. Então, esse também é um princípio que nós precisamos seguir. Deve-se não apenas aproveitar as oportunidades, mas se dar oportunidade. Então, nós notamos aqui uma liberdade que não é sinônimo de desordem, mas é uma liberdade que glorifica a Deus, uma liberdade que faz parte do culto a Deus, e ela está relacionada a esta ordem, ela faz parte desta ordem, e esse princípio da oportunidade, de se dar oportunidade. Então isso é fundamental. Então nós não podemos, repito, ser escravos das programações, não podemos ser escravos do papel, não podemos ser escravos dos nossos métodos sistemáticos exagerados. Devemos ter cuidado. Equilíbrio em tudo é o que nós devemos seguir. E deve então ser dada esta oportunidade para a participação de todos. Então havia o tempo para cada um profetizar. Cada um teria o seu tempo de profetizar, e isso era uma coisa que era respeitada, deveria ser respeitado. Essa oportunidade deveria existir na programação, deveria existir na adoração a Deus. Ela seria então dessa maneira ordenada.
organizada, com esta oportunidade de todos participarem, respeitando a quantidade, o momento de cada um e, é claro, dando essa oportunidade para cada um adorar a Deus, expressar a sua fé e utilizar os seus dons. Por isso que ele incentiva aí os dons, o uso dos dons lá no versículo 26. Então, essa oportunidade deveria existir. Então, se alguém vier com a revelação, aquele que já está falando deve se calar e dar oportunidade para o outro. Então, esse é um princípio que talvez, amados, nós muitas vezes não atentamos para isso, mas se faz necessário. Dar oportunidades dos irmãos participarem, e como isso tem faltado. Então muitos, é claro, se acomodam, passam a ser apenas crentes de banco, então estão ali acomodados. Outros, os que estão mais na liderança, muitas vezes acham que só eles é quem sabe fazer a coisa e não dão oportunidade para outros. Então, claro que deve-se haver em tudo uma cautela, um cuidado. Como já falei, o culto não é de qualquer jeito. Então tem que se haver esse cuidado, tem que se seguir esse princípio do equilíbrio, o primeiro princípio que nós vimos, mas também o princípio da oportunidade. É assim que nós devemos adorar a Deus, onde todos terão oportunidade de participar do culto, todos terão oportunidade de expressar sua fé, de utilizar o seu dom, e assim não estarão entrando em confusão. O segundo propósito que ele vem apresentar agora, o propósito da adoração com ordem, ele diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, para que não haja disputas, onde todo mundo quer falar ao mesmo tempo, onde uns não respeitam o tempo dos outros, onde uns não dão oportunidade para os outros, e tudo isso poderia gerar confusões, e o mais provável é que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, para que não haja essa confusão toda, então, mas para que haja paz, Deus é o Deus da paz e não de confusão. Então é fundamental que haja esta ordem no culto, esta ordem na adoração a Deus, seguindo estes princípios, seguindo estes propósitos. O propósito da edificação, o propósito da paz entre os irmãos, da paz na igreja, onde todos poderão participar, onde todos estarão utilizando seus dons, e um respeitando o outro, seguindo os princípios do equilíbrio, seguindo aí o princípio da compreensão e, é claro, da oportunidade. Então, é dessa maneira, seguindo esse propósito, o propósito da paz e não da confusão. Em seguida, ele trata a respeito das mulheres, a questão das mulheres. O mais provável é que ele esteja também falando dessa questão da confusão. Então, nos parece que estava surgindo problemas na igreja de Corinto, em que as mulheres estavam causando certas confusões. Provavelmente, pela questão aí do ensino, e também por perguntas inapropriadas. Então, amados, há certas perguntas que têm hora e ocasião para se fazer, né? E o que parece é que algumas mulheres estavam causando uma confusão na igreja porque estavam fazendo perguntas indevidas no tempo errado, né? Então ele mostra isso. Ele não trata aqui da questão da mulher não poder ensinar na igreja.
Ele diz: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Como assim? Como assim não é permitido as mulheres falar? Não pode falar de jeito nenhum, de nenhuma maneira? Como assim as mulheres não podem falar? Então nós devemos entender o falar aqui que era algo que estava causando sim uma confusão, mas não é que seja vedado à mulher qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de participação. No versículo 26 nós podemos concluir que entre aqueles que traziam salmos, traziam doutrina, traziam falar em línguas, interpretação de línguas, poderia, é claro, ter mulheres entre estes. No capítulo 11, versículo 5, também nos fala que mulheres oravam e profetizavam em contexto de culto. Agora, nós precisamos entender também, como diz em 1 Timóteo 2:12, que a mulher não é permitido ela ensinar ao homem. A mulher não possui a autoridade sobre o homem. E seguindo ali o princípio da criação, onde o homem é o cabeça da mulher, lá em 2 Timóteo 2:12, então a mulher não ensina a homens, mas os homens é que ensinam as mulheres no contexto de culto na igreja. Então vamos imaginar domingo à noite, vários homens capazes de pregar e uma mulher pregando. Então nós acreditamos que nesse sentido a mulher não poderia pregar, Ela estaria impedida de pregar, ensinar para homens, Mas é claro, não está vedado todo tipo de oportunidade para a mulher ensinar na igreja, para a mulher pregar na igreja e não participar de nenhuma forma da adoração a Deus. Não é isso, Então a mulher, ela tinha a sua oportunidade de participar da adoração a Deus, mas estava surgindo alguns problemas. Algumas estavam fazendo perguntas inapropriadas lá no momento do culto. Isso estava gerando uma confusão e recomenda então que as mulheres ficassem em silêncio e quando quisesse saber de alguma coisa perguntasse a seus maridos, pelo menos as casadas, perguntasse a seus maridos em casa. Não levasse aqueles assuntos, talvez assuntos polêmicos, para aquele momento, para aquela ocasião que estava então gerando confusão na igreja. Então, nós entendemos aqui que deve-se seguir o propósito da paz. O propósito para a adoração com ordem é o propósito da edificação e o propósito da paz. Tudo deve ser para a edificação da igreja e tudo deve ser para a paz na igreja, a paz entre os irmãos. Deve ser dessa maneira. Nós devemos seguir os princípios para a adoração, o princípio do equilíbrio, o princípio da compreensão, é que vai nos levar, inclusive, à edificação, e o princípio da oportunidade, concedendo a oportunidade a todos os irmãos de exercerem seus dons, de usarem seus dons para Deus, e para a edificação da igreja. Então nós precisamos seguir isso. Aqui é o parâmetro para a adoração a Deus. Claro que, repito, nós não podemos nos escravizar de programações, de métodos, de sistemas rígidos e exagerados, mas Deus determinou a maneira como nós devemos adorar a Ele, e que esta maneira é o que vai glorificar a Ele. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. As regras são as de Deus e não as nossas. Então nós precisamos entender isso. É dessa maneira que nós estaremos glorificando a Deus, com uma adoração organizada. E aquilo que é organizado também é decente. Então, pensando aí no testemunho, se não houvesse ordem, então seria um caos, seria um escândalo para os indoutos, para os incrédulos, como ele já colocou, seria uma coisa louca. Então devemos pensar nisso, pensar no testemunho. Deve ser
algo para atrair, ganhar, conquistar as pessoas, e por isso se faz necessário a ordem na adoração. Uma adoração ordenada, organizada. É isso que vai glorificar a Deus, é isso que vai servir de testemunho, bom testemunho para as pessoas que ainda não são crentes. Você que ainda não é crente, entregue sua vida a Jesus e adore a Deus como Ele quer. As pessoas têm o entendimento de que Deus aceita qualquer coisa, que Deus vai se agradar de qualquer coisa, que é possível inclusive agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então as pessoas estão aí levando suas vidas, seguindo uma religião, mas ao mesmo tempo seguindo no pecado. Com isso, estão agradando a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E isso não é possível, não se pode servir a dois senhores. Então você que não é crente, pense você nisso. Entregue sua vida a Jesus e adore exclusivamente a Deus, e adore a Deus da maneira que Ele determina. Não do nosso jeito, como nós achamos, mas como Ele determinou na sua palavra. E nós, crentes, venhamos a seguir firmes nisso. Adoração com ordem. Adoração a Deus como Ele determinou na sua palavra. Adoração com propósitos e com princípios. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido por meio do nosso culto, da nossa adoração na igreja. Que Deus abençoe a todos.